E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês curtam e aproveitem bastante. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre autômatos finitos determinísticos. O que é um autômato finito determinístico? Então, se vocês forem no Google e fizerem uma busca por essa palavra-chave e forem no Wikipedia vai estar escrito assim: na teoria dos autômatos, um autômato finito determinístico é uma máquina de estados finita que aceita ou rejeita cadeias de símbolos, gerando um único ramo de computação para a cadeia de entrada. Parece complicado, mas não é. Um autômato finito determinístico, ou simplesmente AFD, é uma máquina que processa palavras. Então, vocês lembram da aula anterior que nós temos alfabetos, os alfabetos são usados para formar palavras, e as palavras você junta elas em conjuntos que são chamados de linguagens. Então, a AFD é uma máquina que recebe na entrada uma palavra e responde sim ou não à seguinte pergunta: esta palavra pertence a uma determinada linguagem? Graficamente, os AFDs eles podem ser representados por diagramas feito esse que estão aí na tela. Nesse diagrama nós temos dois tipos principais de elementos. Nós temos os círculos e as setas ou arcos ligando esses círculos. Os círculos representam os estados do autômato. Nesse caso nós temos um autômato com 4 estados, A, B, C e D. E as setas representam as transições entre os eventos. Então, essa transição aqui, rotulada com 1, indica que o meu autômato vai do estado A para o estado B após ler um 1 na entrada. Da mesma forma, o meu autômato vai de C para A se ele ler um 0 na entrada. Ou ele pode permanecer em D lendo 0 ou 1, certo? Como vocês podem notar, nós temos algumas coisas diferentes nesse autômato. Então, o estado A ele tem uma seta que não tem origem, não tem nenhum estado de origem. O estado E é chamado de estado inicial do autômato. É a partir desse estado que o autômato vai começar a processar. Da mesma forma, nós temos um estado aqui com dois círculos, um círculo duplo, que é o estado D. O estado D é chamado de estado de aceitação do autômato. Como é que eu sei que uma palavra é aceita ou não é aceita pelo autômato? Ou seja, se ela pertence ou não pertence à linguagem. Depende do estado que o autômato termina seu processamento. Se ele terminar em um estado de aceitação, a palavra é aceita. Se ele não terminar em um estado de aceitação, a palavra não é aceita. Então, nós temos estados, transições, temos um estado inicial e temos um conjunto de estados finais. Um exemplo de computação para este autômato. Então, imagine que nós tenhamos a palavra 10, 11011110. É essa palavrinha que está aqui, certo? Então, inicialmente, o meu autômato está no estado A e eu tenho toda a palavra para processar. Como é que o autômato processa? Ele vai ler o 1, esse primeiro 1 aqui, certo? E, estando em A, lendo um 1, para qual estado vai? Eu vou para o estado B. Eu vou de A aqui para B, certo? Mas eu já li um 1. Tudo bem? Novamente, eu vou fazer a mesma pergunta. Estando em B, lendo um 0, para onde eu vou? Pelo meu diagrama, eu retorno para o estado A. Estando em A, lendo 1, eu retorno para B. E eu vou processando até que a minha palavra termine. Então, se eu continuar processando aqui, eu estou em B, vou ler 1, venho para C. Depois, eu estou em C, leio 0, retorno para A. Depois,
Eu estou em A, leio o 1, eu venho para B. Estando em B, lendo 1 novamente, eu vou para o estado C. Estando em C, lendo outro 1, eu vou para o estado D. E estando em D, lendo 0, eu continuo em D. Bom, daí para frente não importa mais o que eu leia. Eu vou sempre permanecer em D. Mas eu terminei de ler a palavra, o autômato terminou de processar. Então, dizemos que M aceita uma palavra W qualquer, certo? Pois, quando ele termina de processar essa palavra, o autômato para em D. Quer dizer, ele aceita a palavra W aqui concreta que eu coloquei, certo? Então, a gente diz que o autômato aceita uma palavra sempre que ele termina em um dos estados de aceitação. De forma geral, nós podemos dizer que um FD aceita uma palavra W se W faz com que M siga um caminho do estado inicial até algum estado de aceitação. Observe que não necessariamente eu sempre vou terminar em um estado de aceitação. Pode ser que eu não termine em estado de aceitação. Nesse caso, o autômato não vai aceitar a palavra. Tá? E aí, só um lembrete da terminologia que a gente está usando. Sigma é usado para denotar foi demais, para denotar o alfabeto, ou seja, se meu autômato ele processa um conjunto de palavras e ele responde se aquela palavra pertence ou não a uma determinada linguagem, é porque tem um alfabeto envolvido. Então, no nosso exemplo anterior, qual era o alfabeto? Era o alfabeto binário, 0 e 1. Certo? Uma palavra é uma sequência finita de símbolos, certo? Usamos isso aqui para denotar o comprimento da palavra W. Epsilon é a palavra vazia e o comprimento de epsilon é 0. Sigma estrela, é o conjunto de todas as palavras que você pode construir em cima do alfabeto sigma, certo? O pontinho V, ou simplesmente o V, é a operação de concatenação das palavras U e V. E usamos L de M para denotar a linguagem reconhecida pelo autômato M. Opa, isso já é uma novidade para vocês, certo? Então, o meu autômato, ao processar, ele sempre responde se uma palavra pertence ou não pertence a uma linguagem. E que linguagem é essa? É a linguagem reconhecida pelo autômato. Nós temos diferentes linguagens, portanto, nós temos diferentes autômatos. Cada autômato reconhece uma determinada linguagem. Eu posso ter mais de um autômato que reconhece a mesma linguagem? Sim, nós podemos ter mais de um autômato que reconhece a mesma linguagem, assim como nós temos dois programas de computador que resolvem o mesmo problema. Tá? Ainda nesse exemplo, no nosso primeiro exemplo, qual é a linguagem reconhecida por este autômato M? Então, se a gente olhar para esse autômato direitinho, a gente começa o nosso processamento aqui, no estado A, e a gente vai sempre avançando, a gente vem para B, para C ou para D, à medida que nós lemos os uns da entrada, não é isso? Mas toda vez que a gente lê um 0, nós retornamos ao estado inicial e começamos esse ciclo novamente. Eu só chego no estado D, certo? Se eu ler 1, 2, 3 uns seguidos. Então, qual é a linguagem reconhecida pelo autômato? É a linguagem formada por todas as palavras sobre o alfabeto 01, ou seja, todas as cadeias de zeros e uns que contém 3 uns seguidos, não importando o que tem antes e não importando o que tem depois. Tá? Então, L de M, um pouquinho mais formalmente, é o conjunto das palavras W, tal que W contém a cadeia 1, ou a subcadeia 1.
Formalmente falando, bom, essa é uma disciplina que tem um certo teor formal e a gente não pode fugir disso. Então, formalmente falando, um AFD M é uma quíntupla, ou seja, uma tupla de 5 elementos, Q, sigma, delta, Q0 e F em Q é um conjunto finito de estados, ou seja, são meus círculos representados lá no diagrama. Delta é um conjunto finito de símbolos, o alfabeto da linguagem que o meu autômato vai reconhecer. Ou, desculpe, sigma é um conjunto de símbolos. Delta é uma função definida de Q cartesiano sigma que leva em Q. Ou seja, a minha função de transição, ela recebe um estado e um símbolo e tem como resultado um estado. Q0 é um estado pertencente a Q e é o estado inicial do autômato. E F é um subconjunto de Q, que é o conjunto de estados de aceitação. Observe que, embora eu só tenha um estado inicial, não faz sentido começar por mais de um canto, né? Possivelmente, eu posso ter mais do que um estado de aceitação. Eu só tenho um estado inicial, mas eu tenho um conjunto de estados de aceitação. Voltando ao nosso exemplo inicial, a pergunta é: qual é a definição formal desse autômato? Quem é Q, sigma, delta, Q0 e F para este autômato que está na tela? Q é o conjunto de estados, então, são os círculos. Q é A, B, C e D. Sigma é o alfabeto da linguagem que o autômato reconhece. Você pode olhar pelo diagrama que só aparecem zeros e uns. Então, nosso alfabeto é 0 e 1. Quem é delta? Delta é a minha função de transição. Formalmente, eu teria que definir cada delta, certo? Para definir completamente a função. Então, delta de A lendo 0 é igual a A. Delta de A lendo 1 é igual a B. E por aí vai. Eu posso fazer isso ou eu posso simplesmente definir, mostrar essa tabelinha aqui, certo? Em que delta de A lendo 0 é A. Delta de B lendo 0 é A. Ou de B lendo 1 é C. E por aí vai. O meu estado inicial, que é 0, é o A. E por fim, o F é o conjunto formado que contém apenas o elemento D. Bom, nós já sabemos intuitivamente o que é um autômato e como ele funciona, ou seja, como ele computa uma palavra. Nós já sabemos qual é a definição de formal de autômato e nós agora vamos definir formalmente o que é uma computação. Então, a minha função delta aqui, ela recebe um elemento, ela é definida como um estado e um símbolo, e eu vou para um estado. Mas eu preciso expander essa função para quê? Para que eu construa uma função que processe uma palavra e não um símbolo por vez. Então eu vou construir essa outra função aqui, delta estrela, que recebe como parâmetros um estado e uma palavra, ou seja, sigma estrela, e tem como resultado um estado. Eu posso definir essa função tanto recursivamente quanto por interações. Embora seja um pouquinho mais complicado recursivamente, vamos dar uma olhada nela primeiro. Eu digo que, por definição, o delta estrela de Q, ou seja, de qualquer estado, lendo o símbolo vazio, é o próprio estado. Faz sentido. Se eu estou em um determinado estado e não leio nada, eu vou continuar no estado que eu estou, certo? E eu digo que o delta estrela de uma palavra qualquer que termina com o símbolo A, ou seja, W seguido de um A, é uma palavra que termina em A, vai ser o delta, certo? Do delta estrela do Q
com W, ou seja, eu peguei isso aqui e joguei aqui, beleza? E peguei isso aqui e joguei aqui nessa função mais externa. Por exemplo, o meu delta estrela de Q com ABC vai ser, eu vou pegar AB e vou jogar aqui, certo? E vou pegar isso aqui, desculpe, vou pegar isso e isso, tá? E vou jogar isso para cá, beleza? Essencialmente vai ser isso. Ou eu posso simplesmente fazer um laço. E eu vou, meu delta estrela, ele vai ser o quê? Ele vai receber um estado que eu estou, e a string aqui qualquer. Eu vou fazer S igual a Q, que vai ser o estado inicial. E para I igual a 1 até I igual a 1 até o K, eu vou dizer que S é o delta de S com AI. Ou seja, primeiro eu vou fazer o S igual ao delta de Q com A1. Depois, S vai ser o delta do próprio S com A2, certo? Depois, S vai ser o delta do próprio S com A3, até que eu termine a computação. De forma geral, uma palavra W é aceita se delta estrela de Q0 W pertence a F, ou seja, se o resultado da minha delta estrela está no conjunto dos estados de aceitação, certo? Ela vai de um estado inicial, do estado inicial até um estado de aceitação qualquer. E a palavra é rejeitada se ela não é aceita. Uma linguagem é qualquer conjunto de palavras sobre um determinado alfabeto. Qualquer conjunto, tá bom? A linguagem reconhecida pelo autômato M é denotada por L de M, tá bom? Se, isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Uma linguagem é chamada de regular se ela é reconhecida por algum autômato finito. Se a linguagem for reconhecida por um autômato finito, ela é regular. E a linguagem que o autômato reconhece necessariamente é regular também. Então, só para a gente ver um exemplo, quem é o delta estrela de A com a entrada 1, 1, 1? Lembra o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar isso aqui e vou pegar o meu delta e vou transformar ele em quê? O meu delta estrela vai ser delta estrela de A lendo 1, 1 e esse 1 aqui sobrando. Beleza? Eu vou de dentro para fora. Então, o meu delta estrela de A lendo 1, 1 vai ser o delta de alguma coisa com 1, certo? De alguma coisa aqui com 1. E o que é essa alguma coisa? É o delta estrela do meu estado inicial com o início da palavra. Depois eu vou pegar isso aqui, que está aqui nessa caixinha, tá? E vou expandir. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o delta de alguma coisa com o finalzinho da palavra aqui, 1. E esse alguma coisa é o quê? É delta estrela desse símbolo, desse estado, com o início da palavra, ou seja, delta estrela de A com 1. Por fim, eu vou pegar essa caixinha aqui e vou expandir de novo. E isso vai ser o quê? Vai ser o delta do delta estrela do A. O que é que tem antes do 1? Só tem a palavra vazia, só tem a cadeia vazia. Então vai ser o delta estrela de A com a vazia e 1. E agora? Bom, eu já tenho aqui a base da minha recursão, concorda? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o próprio A. Quando eu substituir isso aqui tudinho, vou dar aqui a cor. Quando eu substituir essa caixinha aqui tudinho por A,
eu vou ter esse A. E eu já sei quem é delta de A com 1. Delta de A com 1 está aqui no meu diagrama. É B. Delta de B com 1 é C. E delta de C, lendo 1, é D. Entenderam? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e que tenham aproveitado bastante.